Olá, colegas! Hoje a gente vai comentar sobre um assunto que é de fundamental importância para quem atua na odontologia digital ou na ortodontia digital, que é a escolha, o posicionamento e a inserção dos atachos. Então você acompanha esse vídeo inteiro que no final eu vou mostrar um caso clínico espetacular e os resultados que a gente tem com esse tipo de produto, tá? Antes de começar, clica aí para seguir nosso vídeo, seguir nosso canal no YouTube, aperte lá no sininho para cada vídeo interessante que a gente colocar aqui, você ser avisado e não ficar para trás, tá bom? Então vamos lá. O que seriam os atachos? Os atachos são recursos que a gente utiliza perante os alinhadores para que aquele movimento do dente se torne mais previsível. Eles são compostos de resinas, que são usadas normalmente para a gente fazer restauração, não é nada em especial, onde a gente faz um molde, né, desse attacho e instala nos nossos pacientes. A função desse recurso é aumentar a previsibilidade do movimento dentário quando a gente trabalha com os alinhadores estéticos. Então, a gente insere no software, desse software a gente instala no paciente, e ele deve ter essa relação perfeita com o alinhador para auxiliar ou aumentar a previsibilidade, para que aquele movimento no dente ele aconteça de forma muito mais previsível, ok? Então, existem dois pontos que são fundamentais para que o colega entenda como escolher, como posicionar, como definir aquele attachment. A literatura atual não tem um protocolo definido de quais os attachments devem ser colocados para cada movimento ou quais os attachments devem ser colocados para cada dente. Mas a gente elaborou um pensamento que ajuda muito nessa escolha. Então todos os nossos alunos já têm um conjunto de possibilidades, um conjunto de ideias que direciona bem e facilita bem a escolha desse processo. Tá bom? Então, o attachment ele tem duas funções primárias, que uma é manter o alinhador adaptado ao dente e uma segunda é aumentar a capacidade biomecânica daquele alinhador. Essas duas situações, elas estão em íntima relação, porque se o attachment melhora a retenção do alinhador, ele consequentemente vai melhorar a resposta biomecânica àquela movimentação que é provocada pelo casulo do alinhador no dente. Ok? Então, assim, na hora de eu escolher um attachment, ele tem que ter essas duas características primárias, que é aumentar a capacidade biomecânica e aumentar a capacidade de retenção do alinhador. O attachment, por incrível que pareça, ele não foi inicialmente feito para a odontologia digital, e sim para a odontologia analógica, para aumentar a retenção dos alinhadores que eram feitos em moldagens convencionais. O que hoje não é um problema muito grande na odontologia digital, porque os modelos impressos eles têm uma fidelidade muito maior e as termoformagens são muito mais fidedignas do que a gente tinha há 5, 10 anos atrás. Então hoje a gente consegue alinhadores com excelente qualidade, mesmo produzindo em nosso consultório. E em outros vídeos vocês vão ver a gente comentando sobre como é que a gente produz alinhador em consultório com ótimo custo-benefício para que você seja muito competitivo nesse mercado. Ok? Então, o aumento da retenção e a capacidade biomecânica são pontos fundamentais para que a gente escolha o attachment. Um comparativo muito comum do que seria o attachment, e aí o colega que está entrando nesse mundo digital vai entender muito bem, é que se eu tento abrir essa porta desse guarda-roupa sem o corrimão, sem a maçaneta, ela vai se tornar muito mais difícil. Como o alinhador ele é liso e o dente também, muitos movimentos eles acabam não tendo essa pegada porque não tem aderência entre o alinhador e o dente. Então, para eu abrir essa porta sem a maçaneta, se torna muito difícil. Quando eu coloco a maçaneta, facilmente a gente consegue fazer isso. Então, é uma analogia simples, e aí o colega vai entender da importância desse recurso para a odontologia digital. Tá? Esses attachments, eles são colocados de forma específica em cada dente, a gente escolhe o formato, a gente escolhe o tamanho, a gente escolhe o posicionamento, a gente escolhe, o posicionamento e o direcionamento da attachment para que esses dois pontos que a gente acabou de acontecer aconteçam de forma adequada. Então, se eu coloco um alinhador
né, num arco dentário, ele tem a adaptação nos dentes, mas ele também vai ter essa adaptação precisa nos attachments. E o movimento do casulo, o movimento que é impresso em cada dente, no alinhador, ele precisa estar bem refletido no dente e que aquele dente fique bem captado pelo alinhador para que o movimento ele ocorra, ok? Então, assim, de uma forma geral, os attachments eles agem como pontos de retenção e essas setas estão mostrando para que o alinhador ele fique mais retido, ele permaneça no local e aquela pressão que o alinhador vai exercer no dente e nas faces dos attachments provoquem um movimento, ok? Então o alinhador, diferente de um aparelho fixo, ele só age onde tem uma área de pressão, para que ele empurre aquela região e provoque o movimento. Então uma definição também muito interessante para o attachment, e aí o colega vai entender essa analogia, é que o attachment ele é nada mais nada menos do que uma alteração na morfologia do dente para que o alinhador possa empurrar em situações de movimento que isso se torna muito difícil. Como por exemplo, se eu quero extruir esse dente ou girar esse dente, o alinhador tem uma pegada muito pequena, porque quando o alinhador ele tende a puxar o dente para baixo, há uma área de abraçamento muito baixa. Quando eu quero girar um canino, que é um dente cônico, ele tem uma pegada muito baixa, ele tem uma pegada muito difícil. Não existe adesão, não existe atrito entre o dente e o alinhador. E aí, o meu attachment vai formar uma posição, vai formar uma superfície onde o alinhador consegue empurrar esse dente. E aí o attachment, como sendo complemento do dente, vai conseguir empurrar o dente de forma adequada. Ok? Para fazer um giro, para fazer uma intrusão, para fazer uma extrusão, para fazer qualquer tipo de movimento. Ok? Então, para que eu tenha um aumento da previsibilidade dos meus tratamentos, é fundamental que eu escolha um attachment adequado para cada situação de movimento. Uma dica importante é que alguns movimentos eles têm efeitos colaterais que são inesperados para o ortodontista que não tem costume de trabalhar com alinhadores. Como por exemplo, quando eu vou fazer um giro num canino ou quando eu vou fazer um movimento que a gente chama na ortodontia de torque. Esses dois movimentos, eles transferem pressão para a área apical do dente e em vez de o dente girar ou de ele inclinar a raiz para vestibular ou para lingual, ele tende a intruir o dente. E esse efeito tem um nome famoso chamado semente de melancia. Então, quando eu quero fazer esse movimento de giro ou esse movimento de torque, essa produção de duas forças na região mais apical do dente, ou mais apical, mais incisal da coroa, ela tende a formar uma força intrusiva no dente, aí no virtual o dente está girando e na boca ele está intruindo. Alguns colegas eles colocam a mão na cabeça por causa disso, tá? Mas isso já é muito previsível, quem trabalha com alinhador há muito tempo já está já fica muito calejado. Uma dica para quem está começando, tá? E isso já na literatura já é muito bem, como é que eu vou dizer, explicada com forças biomecânicas, com sistema de forças, onde quando a gente vai girar dentes ou no caso torquear, esse conjunto de forças ele tende a intruir os dentes. Fique atento. Os attachments são classificados de duas formas, tá? Attachments retentivos ou attachments que a gente chama de otimizados ou attachments biselados, tá? Os attachments retentivos, eles podem ser classificados como attachments horizontais, né? E são normalmente attachments quadrados ou retangulares, tá? Aqui nós temos exemplos deles no modelo, tá? Eu temos exemplos deles no modelo digital. E aí eles podem fazer hoje qualquer função, tá? Se ele bem escolhido. Então hoje a diferença entre os attachments otimizados e os attachments convencionais, ela não tem um suporte científico que justifique uma grande, como é que eu vou dizer, escolha entre eles, uma grande diferença entre eles. Mas na prática clínica a gente tem algumas dicas para que você escolha entre um e outro, e principalmente quando você tiver movimento, a lógica desse conceito vai lhe fazer escolher os melhores attachments e posicionar eles. Os attachments convencionais também podem ser verticais. Então aqui nós temos um attachment convencional retangular
vertical. E aqui nós temos um atáchima retangular horizontal, um atáchima vertical para angulação ou para giro e um atáchima horizontal para extrusão ou para torqueamento, tá? Então, assim, os atáchimas, eles têm funções, ou o posicionamento deles vai depender da função específica de cada movimento que vai ser executado durante o tratamento dos nossos pacientes. Já os atáchimas otimizados, eles têm uma característica que eles têm um bisel, tá? Um bisel, né? Que ele deve ser direcionado contra a força de movimento. Então, se eu estou fazendo um movimento de giro mesial nesse canino, o bisel do atáchima otimizado ou o bisel do atáchima biselado, ele deve ficar contra a força do giro. Estou girando para a direita, o bisel tem que ficar para a esquerda. Se o meu dente está extruindo, o meu bisel tem que ficar para a cervical. Então, nesse lateral aqui, que eu tenho uma extrusão dessa parte mesial do dente, dessa borda mesial do dente, o atáchima tem que ficar com o bisel voltado para a cervical. Então, aqui nos mostra como é que esses atáchimas se comportam. Então, eu tenho aqui um atáchima de controle radicular, um atáchima de controle de angulação, que seriam dois atáchimas biselados em sentidos contrários. Aqui, nesse modelo digital, a gente observa que a intenção de movimentação desse premolar seria a movimentação de controle radicular, de controle de angulação. Então, nós indicamos dois atáchimas biselados com os biséis contrários para ajudar a correção dessa raiz. Nesse outro atáchima, como a gente observou e já mostrou no canino, nesse premolar, a intenção desse atáchima é movimento de giro. Tá? Então, o giro para mesial, o bisel do atáchima fica para distal. Então, já colocamos algumas dicas para que você entenda como você escolher um atáchima ou outro. Mas por que a gente intuitivamente acha melhor escolher atáchimas biselados do que atáchimas retentivos? Porque esse bisel vai me dar uma pista de inserção do alinhador onde aquela diferença entre a posição original do dente e a posição futura, ela se dá de forma mais suave. Quando o atáchima ele é convencional, aquele ângulo reto torna mais difícil que o alinhador ele vá até a borda do atáchima e busque ele para a posição futura. Quando eu tenho um bisel, intuitivamente, repito, não há comprovação hoje científica dessa diferença na clínica, mas intuitivamente a gente observa que essa degradação, esse declive do atáchima, ele torna mais fácil essa movimentação, mais previsível essa movimentação. Esses tamanhos desses atáchimas, eles já têm uma padronização relativamente disseminada. Os colegas já não escolhem atáchimas nem muito grandes, nem muito pequenos, nem muito compridos, nem muito largos. Então, para ser só como referência, o atáchima ele deve ter uma largura máxima de 2 mm e um comprimento máximo que pode variar entre 3 e 5 mm, tá? E uma altura máxima de 1,25 mm. Então, esse conjunto geral, largura 2 mm, comprimento 3 a 5 mm e altura 1,25 ou até chegando no 1,5, acho que é uma referência de bom tom. E aí cada colega vai observando na clínica dele, quando começar a fazer os alinhadores, escolhendo esses tamanhos de forma mais, adequada. Então, não existe para os atáchimas uma regra consensual na literatura. Nós temos referências e caso a caso a gente vai com a experiência melhorando a escolha desse recurso. Vou mostrar aqui algumas situações clínicas onde a gente pode utilizar, onde a gente deve utilizar os atáchimas, que eles podem ser obrigatórios ou não, para que aquele movimento aconteça. Por exemplo, na extrusão no dente, então nesse caso aqui eu quero fazer a extrusão desse incisivo, é obrigatório a instalação do atáchima. O alinhador ele é incompetente para fazer esse movimento sozinho, na grande maioria das vezes, principalmente se esse movimento ele é feito de forma isolada, sem lingualização.
Tá? Então, se eu preciso no meu paciente fazer uma movimentação isolada de extrusão, obrigatoriamente eu tenho que colocar uma taxa. Se esse movimento de extrusão acontece mesmo que com uma lingualização, é recomendado, é de bom tom que você coloque uma taxa para melhorar essa previsibilidade. E o bisel, como a gente já falou, voltado para onde? Para cervical, contra o efeito da força. Ok? No movimento contrário de intrusão, eu não preciso colocar a taxa nos dentes onde eu quero instruir. Então, se eu tenho uma força para extrusão nesse sentido, eu tenho que ter o bisel adequando essa função. No caso da intrusão, nesse paciente eu tenho a intenção de intruir os incisivos para correção da curva de Spee. Nos dentes onde a gente intrui, não há necessidade de atracho, onde tem a movimentação de intrusão pura. Mas nos dentes de suporte, nos dentes do sistema de ancoragem, a gente tem que estabelecer um sistema de attachments que eles sejam adequados para que o alinhador não escape como efeito colateral dessa intrusão. Então, sempre que eu for fazer uma extrusão, eu tenho que ter attachment no dente da extrusão. Sempre que eu fizer uma intrusão, eu tenho que ter attachment nos dentes de suporte a essa intrusão. Por quê, doutor? Porque quando o alinhador empurra esse dente para baixo, o efeito colateral é o alinhador escapar, que é provocar extrusão nesses dentes. E como a extrusão necessita obrigatoriamente de attachment, então nos dentes de apoio a gente tem que colocar os attachments. Então, para que eu aumente a previsibilidade da extrusão, attachment no dente. Para que eu aumente a previsibilidade de intrusão, attachment nos dentes de apoio. Ok? Regra muito simples, então não dá mais para esquecer. Esse movimento é um movimento que o alinhador traz, ele retrata muito bem, tem uma boa previsibilidade, e a gente tem um attachment que é de eleição para esse movimento e funciona muito bem para todos os casos. Que é esse attachment que a gente, como a gente comentou, otimizado, biselado, e a angulação desse attachment no molar, ela hoje é bem disseminada. Ele deve ficar para mesial e para cervical, para fazer as duas funções. Ajudar o alinhador a empurrar o dente para trás e ajudar que o alinhador não escape do dente. Então, o meu attachment, ele tem o bisel para mesial e também para cervical. Então, com aquele conceito que a gente colocou no começo do vídeo, fica fácil entender e fica fácil escolher esse attachment para distalização. E nessa sequência aqui, olha lá, ó, os meus premolares que estão distalizando, então a distalização com o alinhador é dente a dente, eu vou escolher attachments. Também gosto dos atimizados, mas que eles reflitam aquele movimento. Então, a tendência desses dentes, quando distalizar, eles angularem e a parte medial do dente, ela escapar do alinhador. Então, um attachment contra esse movimento, com bisel cervical e com bisel voltado para cervical, para permitir que aquele dente ele não escape do alinhador. Tá bom? No nosso canino, complementando esse raciocínio, eu quero que esse canino ele faça uma leve giro distal. Então, esse meu attachment aqui que eu coloquei um pouco diferente desse aqui, ele é um attachment com bisel, mas ele é vertical, retangular vertical, que ele tanto cumpre a função de retenção, mas também cumpre a função, olha lá, ó, de propiciar o melhor giro desse canino. Então, como a gente estava comentando, para distalização é fundamental você escolher um attachment adequado. Então, esse aqui, você já pode escolher de olho fechado. É esse. Não precisa estar mudando. É esse. Nos premolares a gente vai variar um pouco, vocês vão ver com o tempo e com os próximos vídeos. Mas esse aqui eu achei muito interessante, que é o mesmo attachment de um tamanho menor, voltado para cervical. Por quê? Porque o alinhador tende a querer verticalizar esse premolar e o alinhador escapa aqui desse lado. No canino, né, como a função dele é tanto distalizar, e aí o canino está na posição adequada, como girar. Como gira distal, o attachment não pode estar na mesial. Ele tem que estar na distal, com o bisel voltado para a mesial, para facilitar esse movimento de giro do canino. Então, toda vida que você
for escolher o seu attachment, você tem que focar na cabeça. Retenção de alinhador, bisel contra a força de movimento, contra a intenção de movimento. Essas duas são as dicas principais. E o outro, o attachment, é um complemento do dente. Tá? Então facilita muito. Aquela face, como por exemplo, essa face distal do canino, é difícil do alinhador empurrar, o attachment vem para cá para mudar aquela face distal do canino e facilitar aquele movimento de empurra do alinhador. O colega ortodontista fixo está acostumado com fio tracionando o dente. O alinhador não tem essa possibilidade, ele sempre empurra. Sempre empurra. Esses conceitos básicos fazem que você crie raciocínio. E você mesmo crie situações para adequar às suas necessidades clínicas. Vamos num outro movimento, que é um movimento muito temido para quem trabalha com alinhador, que é o movimento de rotação. Então, nesse paciente, eu tenho uma rotação importante no canino, vamos ver por oclusal. Tá? Vamos ver aqui por oclusal, olha lá, o meu canino muito girado, tá? Inicialmente. E eu coloquei um attachment específico para giro e para extrusão. Olha lá, o nosso biselado novamente, voltado para cervical, muito parecido com o meu para distalização. É o mesmo attachment, mas ele está funcionando para um outro movimento, tá? Que é o rotação mesial com extrusão mesial. Então, se a minha intenção é rotar para mesial, girar esse dente para mesial e verticalizar, esse attachment aqui, que é o mesmo daquele molar, é o attachment de eleição. E aí a gente observa onde é o efeito colateral ou o efeito das forças que vão agir no dente, como alinhador, empurrando a mesial do dente para dentro e empurrando a incisal para cima. Né? Então vamos ver aqui num outro momento, tá? Iniciar já com alguns alinhadores utilizados, o meu canino, olha lá, ó, girando, tá? Girando, e nesse paciente, sem perder o tracking do primeiro alinhador ao final. A gente tratou esse paciente sem refinamento. Então, esse é um movimento que é muito difícil para o alinhador fazer e que muitas vezes perde a adaptação, e aí o nosso colega tem que ficar repetindo planos de tratamento. Nesse paciente não, a gente colocou o attachment adequado, abriu espaços na mesial e distal para que o alinhador abrace melhor aquele dente, refletindo numa movimentação adequada. Apenas com o alinhador, sem nenhum recurso auxiliar. Então, nós giramos esse dente em torno de 45 graus, com a extrusão, apenas com o alinhador, um attachment bem escolhido, bem posicionado e a liberação de espaços mesiodistais, tá? Então, assim, nós comentamos sobre intrusão, extrusão, nós comentamos sobre distalização, nós comentamos sobre rotação, e existem inúmeros outros movimentos que a gente pode conversar com vocês. Um outro movimento, que é um movimento que causa pânico nos ortodontistas de alinhadores, é o movimento de rotação, principalmente do canino inferior. Por dois motivos. Porque normalmente o canino inferior está numa área de apinhamento e porque ele é um dente cônico. Então, assim, um dente cônico é muito difícil de um alinhador girar. A gente muitas vezes pensa no canino separado, solto no espaço, mas ele está em contato com o dente e quanto mais apinhamento tiver, menos contato a gente vai ter. Então, esse movimento de giro de canino, esse movimento de extrusão de canino, que são movimentos comuns na ortodontia, são muito difíceis do alinhador fazer. Tá? Então, assim, você não precisa errar de graça. A gente pode ensinar para você os caminhos do sucesso. Então, a escolha do attachment desse canino é fundamental. Então, eu escolhi um attachment muito parecido com aquele attachment, quer dizer, igual àquele attachment de digitalização, mas para fazer uma outra função. Então, vocês vão ver nesses casos que a gente vai mostrar que a gente não escolhe 10 tipos de attachment para que você fique com a cabeça confusa. A gente tem 3 attachments, 3 attachments, que a gente vai brincar com eles para que fique muito mais fácil a sua compreensão e fique muito mais previsível essa escolha, né? Não tem vários attachments para escolher, ok? Então, nós utilizamos o mesmo attachment biselado, né? E a posição desse canino inicial, um apinhamento e muito girado,
e ele para fazer uma extrusão e engatar aqui em classe 1. Esse movimento, para a ortodontia fixa, ele é um movimento muito fácil de ser feito, mas para o alinhador ele é difícil. Então, existem algumas situações em que o aparelho fixo é mais fácil de movimentar e outras que o alinhador é mais fácil. Às vezes as pessoas ficam comparando, mas se você quer tratar os seus pacientes com alinhador, se você quer adquirir esse novo produto, se você quer aumentar o seu portfólio em um produto que tem muito mais valor agregado do que o aparelho fixo, você não tem que estar procurando defeito no alinhador. Você tem que se adequar à terapêutica com o alinhador. Como a gente estava comentando, a gente escolheu uma Attachment biselado, com esse bisel voltado para cervical e para distal, contra o efeito no movimento. E quais as forças que vão agir, que o alinhador vai fazer nesse canino? Olha lá, as setas estão indicando como é que o alinhador vai empurrar esse dente. Empurrar para incisal, empurrar para medial. E o efeito desse alinhador, dessa troca de alinhadores ao longo do tempo foi... Outro detalhe aqui nesse recorte é que nós temos espaços que foram produzidos nós temos espaços que foram produzidos pelo próprio setup para que o alinhador abrace um pouco melhor esse canino. Tá? Então você tem um espaçozinho de 0,2 mm, espacinho de 0,2 mm, para que o alinhador abrace melhor e faça esse giro de forma mais previsível e a gente consiga o movimento completo do canino, sem precisar de recursos auxiliares e nesse caso com apenas um set de alinhadores, o que é muito difícil. Quem tem rotina clínica com alinhadores sabe de acontecer, tá bom? Então nós discutimos sobre movimentos de extrusão, movimentos de distalização, movimentos de intrusão, movimentos de rotação de forma separada, como você vai escolher aquele attachment, como vai ser a melhor situação para que você escolha o attachment, qual o melhor attachment, qual o melhor posicionamento, se vai ser na mesial ou na distal da coroa. E esse conjunto você vai ter que pensar no seu paciente dente a dente, para que você faça o balé girar. Como assim o balé girar? Todos os movimentos acontecerem de forma mais previsível. Todos os movimentos acontecerem de forma mais previsível. Então, olha lá, só para você ter uma referência, nós temos esse canino com essa angulação, ou essa rotação, desculpem, com essa rotação, e o canino corrigido. Qual é a diferença em relação à questão desses ângulos de rotação? 45 graus. É uma diferença importante para o alinhador. Tá? A gente sabe que movimentos acima de 15 graus de rotação são um pouco previsíveis com o alinhador. Então nós temos um movimento 3 vezes mais que aconteceu com um set de alinhadores pela escolha adequada do attachment e o estagiamento feito de forma correta. Estagiamento vai ter outro vídeo, viu? Vocês têm que continuar seguindo a gente, têm que continuar trabalhando isso com a gente, porque nós vamos colocar vídeos de todas essas possibilidades para que você tenha uma melhor estrada nesse novo mundo que é o mundo de alinhadores, tá? Então vamos ver o balé acontecendo, que é um caso completo com a instalação dos attachments instalados e o software fazendo um movimento em todo o contexto. Então vocês viram o balé acontecendo, vocês viram todo o movimento acontecendo nessa correção da oclusão desse paciente. Então vocês estão vendo attachments escolhidos, um attachment para vestibularização, um attachment para giro de canino, outro attachment para translação desse incisivo, outro attachment para giro mesial. Então, aqueles conceitos, attachments biselados, attachments convencionais e o bisel contra a força, estão todos colocados aqui para que de forma individual de cada dente, mas para que o balé aconteça de forma previsível. Então, isso aqui, pessoal, encanta muito. Mas se você escolher bem e se você estagiar, traçar aquele balé legal, o final vai ser isso aqui. Tá? Um efeito clínico perfeito. Um resultado clínico, que é isso que importa. Então, assim, a gente tem que aprender a trabalhar com alinhador, não para vender alinhador, mas para vender resultado clínico. Tá? Resultado clínico previsível, como que essa paciente teve, que era uma paciente que chegou no nosso consultório e já tinha vindo de 2, 3 dentistas e achava que o caso dela não era possível ser tratado com alinhador, e a gente fez com muita segurança
num set de 17 alinhadores em 9 meses e meio, tá? Então, assim, para que vocês vejam a sequência do tratamento, tá? E as datas de onde foi feito esse tratamento, de como foi feito esse tratamento, as movimentações acontecendo de forma segmentada, e o antes e o depois de um caso feito apenas com alinhador, sem nenhum recurso auxiliar e com muita previsibilidade. Tá lá? Mais uma sequência e nossa finalização. Então, a gente vende resultado, não vende alinhador. Mas para que você tenha resultado, você tem que ter uma coisa que não é um bom alinhador, é um bom conhecimento sobre o recurso que você está utilizando. Inicial, final. E o melhor, esse resultado, que é um sorriso perfeito, entregue com muita qualidade. Então, quando você escolhe o attachment adequado, quando você faz o estagiamento adequado, quando você tem conhecimento para que isso seja reproduzido do digital para a boca, aí você vai conseguir ser competitivo no mercado. Se você gostou desse vídeo, convide seus colegas para curtir, para compartilhar o nosso canal. Não esqueça de tocar lá no sininho, de assinar lá no sininho, para que todo vídeo como esse ele seja avisado a você, para que você não perca nada. E divulgue esse nosso trabalho para que a gente possa crescer juntos e para que a gente possa tornar essa ortodontia digital, esse mundo dos alinhadores mais acessível para você, colega ortodontista, e para nossos pacientes, para que eles tenham tratamentos mais dignos, com finalizações melhores, com sorrisos melhores e com experiências melhores. Obrigado e vejo vocês no próximo vídeo.